Hoje, a gente vai mergulhar na história de Santa Adelaide, que foi, sem dúvida, uma das mulheres mais poderosas da Idade Média. Mas ó, a história dela não é bem um conto de fadas sobre coroas e castelos, não. É sobre como uma rainha que foi traída, foi aprisionada, encontrou uma força que, olha, nem o poder, nem a prisão, nada conseguiu tirar dela. É uma história e tanto. Para a gente ter uma ideia geral da jornada da Adelaide, essa linha do tempo aqui, nossa, ela resume tudo. Dá uma olhada nesses altos e baixos, que coisa dramática. De rainha, ela vai para prisioneira, e de prisioneira se torna uma das imperatrizes mais influentes da Europa. Cada ponto que a gente está vendo aqui é, na verdade, uma reviravolta gigantesca numa história que acabou mudando um império inteiro. Então vamos começar pelo começo, né? A história dela parece que começa como um conto de fadas, sabe? Uma ascensão assim meteórica ao poder. Só que como a gente vai ver, o trono que ela conquistou rapidinho virou o palco do maior desafio da vida dela. Ela era muito jovem, sabe? E já entra de cabeça no cenário político quando se casa com Lotário II e pronto, vira a rainha da Itália. E isso, gente, não era só um título bonito, não. Era uma posição de uma influência, assim, imensa, num lugar que era marcado por alianças super frágeis e uma ambição que, nossa, não tinha limites. Só que essa estabilidade toda durou pouco, bem pouco. Coisa de alguns anos depois, o marido dela morre. E a suspeita é que foi envenenamento, para piorar. Então, assim, de uma hora para outra, a Adelaide deixa de ser a rainha protegida e se torna uma viúva completamente vulnerável. Basicamente, uma pedra no sapato dos rivais que queriam o poder a qualquer custo. E a queda dela foi, nossa, brutal e muito rápida. A Adelaide foi presa simplesmente por se recusar a um casamento forçado. Era uma jogada super cínica dos inimigos dela, né? Para roubar o poder dela e legitimar o trono para eles. E o pior de tudo, ela estava completamente sozinha nessa. Ok, agora a coisa fica interessante de verdade, porque a história muda de foco. Não é mais sobre o que fizeram com ela, mas sim sobre como ela reagiu. Como ela respondeu a esse período de humilhação, de sofrimento, de uma injustiça assim absurda. Pensa bem, em vez de se entregar ao desespero, o que seria totalmente compreensível, né? A Adelaide encontrou a força dela num lugar que talvez ninguém esperasse, na fé. O que os relatos dizem é que, lá na escuridão da cela, a oração e a confiança em Deus não eram só um consolo, sabe? Eram as armas dela. E aqui está o pulo do gato para entender a força dela. A prisão não foi um acaso, um acidente político. Foi a consequência direta da recusa dela em negociar os próprios princípios. Para Adelaide, a consciência, a integridade, isso não estava à venda, nem mesmo em troca da liberdade. E é exatamente aqui que a história dela dá uma virada espetacular. A libertação dela não foi só uma fuga, foi o começo de um capítulo completamente novo e impressionante. Um capítulo que ia levar ela a um poder ainda maior, mas principalmente a um propósito totalmente renovado. Então, depois de ser libertada, ela se casa com Otão I e se torna imperatriz do Sacro Império. Mas olha que interessante, ela encara esse poder, que era muito maior, com uma mentalidade completamente diferente, que foi moldada por todo aquele sofrimento. Ser imperatriz para ela virou uma missão de vida, não era mais só um título. E aqui a gente vê exatamente como ela usou esse novo poder. Ela, que conheceu a injustiça e o desamparo na pele, não foi atrás de vingança. Pelo contrário, ela se dedicou a socorrer os pobres, a proteger a igreja, a fundar mosteiros e a promover a paz. Todo aquele sofrimento a transformou numa líder cheia de compaixão. E o mais incrível é que, mesmo no auge do poder imperial, sabe, cercada de toda a riqueza e o luxo que se possa imaginar, os relatos descrevem ela como alguém que tinha um coração desapegado. Numa época de tantos excessos, o foco dela continuava sendo o bem-estar dos outros, e não o próprio status ou conforto. Bom, e com isso a gente chega na parte final, no legado que a Adelaide deixou. Os últimos anos de vida dela não foram sobre política, não. Foram sobre consolidar as lições de uma vida inteira, mostrando como a dor pode sim ser transformada em sabedoria e compaixão. A vida dela não terminou com aquele brilho todo da glória política. Terminou de um jeito diferente, numa santidade silenciosa, mas muito firme. Ela escolheu se afastar do poder para se aprofundar na fé. E com isso ela consolidou o legado dela de um jeito que pouquíssimos governantes conseguem fazer. E olha, talvez nenhuma frase resuma melhor a filosofia de vida dela do que esta. A fidelidade vale mais que o poder, e a esperança sustentada pela oração nunca decepciona. É isso.
A fidelidade aos princípios, a fé, no fim das contas é mais valiosa e duradoura que qualquer poder passageiro. Essa é a ideia central do legado dela. No final das contas, o legado dela é como um farol de esperança. A vida da Adelaide ensina pra gente que sim, é possível manter a integridade, manter a confiança, mesmo quando o caminho à frente parece escuro, incerto e dominado pela injustiça. Ela é a prova viva dessa verdade. E para fechar, a história da Adelaide deixa a gente com esta pergunta, que é muito poderosa. No mundo tão focado em influência, em poder, em ganhos imediatos, o que realmente significa ser fiel? A vida dela nos desafia a pensar sobre o que é a verdadeira força, o poder da fidelidade, seja a si, aos próprios valores ou a algo maior.